O juiz Michel Lotfi fez um balanço da eleição de Barra do Garças, que foi uma das mais tranquilas dos últimos anos. Apenas concorrência simples de pessoas com carros plotados estacionados perto de locais de votação. Na cidade de Araguaiana, um colaborador que atuava como mesário fez uma selfie no local de votação e foi advertido pelo juiz a auxiliar. No mais, a eleição na comarca de Barra do Garças bateu o recorde de comparecimento, com 33 mil eleitores que foram votar no dia 6. A abstenção em Barra do Garças foi de 12 mil eleitores que não compareceram, com um percentual de 25,80%, bem abaixo dos 30,08% de 2020. Acompanhe aqui a entrevista do Dr. Michel com a participação do site Araguaia Notícia. Satisfação tá dando essa entrevista, expondo os resultados, fazendo um balanço de toda a eleição, de como que foi, porque nada mais satisfatório do que a gente fazer o serviço e ter a satisfação de depois prestar conta do que foi bem feito. Então, eu tenho tranquilamente posso dizer a vocês que foi um sucesso. Acho que vocês, mais do que ninguém, a imprensa e os eleitores, têm essa constatação que a eleição, o dia transcorreu magnificamente em paz, todo mundo pôde votar tranquilamente, filas pequenas, quando teve fila foi rápido. A única coisa que a gente não conseguiu resolver foi o calor, mas tirando o calor, as filas foram bem pequenas, muito rápido, a pessoa conseguiu votar, tudo transcorreu na maior paz possível. Isso é uma satisfação e isso é em decorrência do brilhante serviço que a Justiça Eleitoral, pelo cartório da 9ª Zona Eleitoral, prestou durante todo o ano de preparação. A população tem o benefício de, no dia da eleição, ir lá votar e dar tudo certo. A gente tem um ano inteiro para preparar para que isso ocorra. E, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora, doutor, parece que o eleitorado entendeu o recado de votar, da importância do voto, que eu fiz um comparativo da abstenção, foi menor em 2024, referente a 2020. Teve mais consciência, o pessoal entendeu a importância do voto? A gente torce mesmo para que isso venha sendo uma realidade constante, que toda eleição, cada vez mais o eleitor compareça para votar. Porque ele está, na verdade, escolhendo os próximos 4 anos da sua vida. Ele escolheu agora os 4 anos da sua vida nessa cidade, na cidade onde ele mora, quem vão ser os prefeitos, quem vão ser os vereadores. Ele fez essa escolha. Se ele não vai votar, ele deixa para outro escolher. Então, foi muito bom, diminuiu de fato a abstenção, comparecimento foi bem maior, o número até exigido para ser eleito foi maior também dessa vez do que da última eleição para vereador. Isso, na verdade, é gratificante. É gratificante porque a gente percebe que a sociedade está se conscientizando cada vez mais do valor do seu voto. E que acho que talvez, já entrando em outro assunto, que é a ausência de ocorrências de prisões, significa cada vez mais que a população está entendendo o valor do seu voto. Ela não está, pelo menos do que foi possível, fazer a vigilância, fazer a fiscalização por câmeras, por drones que os senhores viram que estiveram em ação. Não, isso é bom, não foi preso nenhum eleitor, nenhum candidato por compra de voto, por tentativa de compra de voto, nem por boca de urna. Não tivemos nenhuma prisão este ano em todos os municípios que compõem a 9ª Zona. Isso eu digo que deve ser a conscientização, principalmente do próprio eleitor. O próprio eleitor não quis vender o seu voto, não quis ficar ali suscetível àquele cabo eleitoral de última hora que vem tentar convencer. Não tivemos isso. Acho que todos pudemos notar, em frente às escolas, tudo muito bem isolado, tudo muito limpo. Então, assim, eu só tenho a agradecer e dar os parabéns para todos os eleitores, os cidadãos aqui dessas cidades. Na verdade, primeiramente, sobre esse assunto, eu queria agradecer a todos os colegas juízes que nos auxiliaram nesta eleição. Tivemos juízes, Dr. Fabrício em Araguaiana, ele veio de Primavera do Leste, designado pelo TRE para fiscalizar lá na ponta a eleição. Tivemos o Dr. Cláudio Deodato, que veio de Rondonópolis e esteve em Ribeirãozinho. Tivemos o Dr. Eviner Valério, de Primavera, que ficou em General Carneiro. Tivemos o Dr. Carlos Ferrari, aqui de Barra, que ficou em Pontal do Araguaia. E tivemos o Dr. Douglas Romão, em Torixoréu. Então, em cada uma das cidades, tivemos esse brilhante trabalho do colega, fez valer a justiça eleitoral lá na cidade, e com isso foi mais fácil fiscalizar qualquer ocorrência que pudesse ter. Além de ter inibido
diversas práticas que em outros tempos talvez tentariam fazer, com o juiz lá presente, vigilante, isso não ocorreu. E neste caso de Araguaiana, o cidadão tem o direito de manifestar a sua escolha política, em quem ele vai votar, quem ele gosta, ele tem o direito de declarar isso, redes sociais, onde ele quiser. Mas quando a pessoa está servindo como mesário, ela está, na verdade, numa função temporária de pertencente à justiça eleitoral. E quem é da justiça não pode ter manifestação política. Então, essa é uma regra. Prontamente, o colega lá, o juiz, destituiu ela da função, trocou por outra pessoa, prosseguiram normalmente os trabalhos. Foi tudo tranquilo. Ela vai ser apurada essa conduta, muito provavelmente isso não configura crime nenhum, mas fica o aviso, a ressalva para as próximas vezes, que quando o cidadão está exercendo função de mesário, ele está exercendo uma função da justiça, e a justiça não pode ter lado, não pode ter partido. Então, enquanto ele estiver servindo, ele não pode manifestar ali, não pode vir com roupa de candidato, ele não pode ficar postando em rede social, na verdade, nem poderia postar a nada. Porque enquanto você está servindo como mesário, você tem que estar atento às suas funções. Então, já errou 2 vezes. Errou de estar mexendo com o celular na hora do voto, na hora da votação, e, além de tudo, ainda postar preferência política. Não é o momento. Que fosse antes ou que fosse depois, mas no momento não. Tivemos 3 ocorrências apenas em toda essa região de cidades que eu mencionei. Nós temos cerca de 65 mil eleitores e tivemos 3 ocorrências apenas, que não configuram necessidade de crime de flagrante delito ali, porque não houve de fato. Foram 2 transportes irregulares de eleitores que foi flagrado, assim, foi fiscalizado, autuado. Isso vai ser apurado. Isso vai ser uma ação, vai ser uma investigação. Isso tudo vai ser apurado, né? Tivemos essas 2 ocorrências de transporte, provavelmente fazendo transporte de eleitor, que vai ser apurado, e um eleitor apenas que infelizmente quis tirar selfie do seu voto na urna, e isso é proibido. Então ele foi flagrado e foi detido para fazer o registro, mas solto em seguida. No mais, de tudo isso de eleitores que a gente tem, tivemos 3 ocorrências apenas. Eu tenho isso como um grande sucesso. Mais de 65 mil eleitores, em Barra do Garças agora, 150 urnas em Barra do Garças, 150 urnas, tivemos 5 trocas apenas, por falha do funcionamento, alguma coisa que travou a urna por algum motivo. Isso dá 3% só de ocorrência num universo de 150 urnas. Isso é um grande avanço da tecnologia que a gente tem que estar satisfeito com isso. Então, tiveram sim, como acontece com qualquer lugar que tiver um equipamento de tecnologia, pode acontecer com o nosso celular, com o equipamento de vocês, isso pode acontecer em qualquer lugar. Imagina você num agrupamento de equipamentos, uma loucura que é para você montar uma eleição e só 3% de problema. Para mim, eu estou muito satisfeito e muito contente. A conscientização do eleitorado barra-garcense foi importante, né? Até porque o senhor não baixou portaria com relação à lei seca em Barra e o eleitor não teve problema algum. Foi uma experiência que a gente quis fazer aqui. Eu consultei com diversos colegas mais experientes do que eu, que já se encontram em Cuiabá, e pedi orientação, o que eles achavam, me orientaram, e eu, na prática aqui, senti também que era o momento de a gente não se preocupar com isso mais, porque a sensação era de que Barra do Garças e região melhorou, sim, na conscientização. Como dito bem no início, o próprio comparecimento foi maior. Acho que tudo isso é uma somatória de coisas que dão para a gente, a autoridade, a tranquilidade de dizer, não, a gente está num patamar melhor, estamos num estágio melhor de conscientização, todos vão exercer o seu direito ao voto tranquilamente e não teremos problema. E dito e feito, o comparecimento foi maior, eu acho que a gente pode perceber, até pelo número de ocorrências, quase não teve, muito melhor do que das outras, não tivemos nenhuma prisão nos municípios todos. Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Exército, todo mundo nas ruas, de prontidão. A gente montou uma rede de segurança pública, comunicando online o tempo todo. Tudo muito tranquilo. Olha, eu estou surpreso positivamente. Foi muito bom. Eu estou satisfeito e agradecido a vocês, eleitores. O fato que ainda chama atenção, excelentíssimo senhor juiz, é com relação ao derramamento, né, de santinhos chamados, né? Ainda por parte de alguns candidatos. Esse ano também aconteceu nessa eleição. Olha, eu andei mais ou menos perto de umas 20 escolas.
são 28, salvo engano, eu andei, salvo melhor juízo, assim, numas 20 escolas. Nas 20 que eu fui, talvez por coincidência, não tinha derramamento de santinho. Talvez eu não fui na que teve, então. Eu não vi imagens sobre isso ainda. Até gostaria que quem tivesse registro caminhasse para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, para que tomasse as providências, inclusive. As providências podem ser tomadas ainda, tendo provas. Tem que ser próximo ao colégio eleitoral, porque na Gabriel Ferreira tinha muito santinho derramado. Em lugar nenhum pode jogar. É porque, como eu estava em fiscalização, eu fui apenas nas escolas, né? Então eu não circulei assim, em outros locais, eu fui diretamente nas escolas. E nas escolas a gente não percebeu isso. Quem tiver registro, prova disso em outros lugares, é importante que mande para a gente apurar, porque isso pode ser apurado a todo momento. Doutor, para fechar aqui o assunto eleitoral, agora passado a eleição, entra o processo de verificação de documentação. O próximo passo da Justiça é a diplomação. Deve acontecer em dezembro? A diplomação, dia 18 de dezembro, já está com a data agendada. Todas as providências vão ser tomadas nesse período agora, para que dia 18 de dezembro a gente faça a diplomação de todos os eleitos da 9ª Zona Eleitoral.